Irmãos e irmãs, chegamos ao 5º domingo do tempo da Quaresma. A cada dia nos aproximamos um pouco mais da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas têm o hábito de dizer que o livro de São João, que é o que está nos acompanhando nestes dias, é o livro mais fácil para poder ler. Só que na verdade não. Porque o livro de São João ele é repleto de sinais. E se não compreendemos os sinais, não compreendemos a mensagem que ele nos apresenta. Por exemplo, aqui inicia dizendo que existiam alguns gregos que tinham subido a Jerusalém. Os gregos estão vindo da Grécia. Jesus está em Jerusalém. Jesus prega na Terra Santa. Jesus vive lá, andando de um lado para o outro, mas dentro daquela circunscrição. E aí, de repente, pessoas que estavam lá em outro lado escutam falar de Jesus e começam a vir na direção de Jerusalém para descobrir quem que é esse homem. E eles vêm. E eles vão perceber que Filipe e André estavam mais afastados, chegam perto de Filipe e André e perguntam: cadê Jesus? Queremos ver Jesus. Eles chegam perto de Filipe e André entende a língua. Segundo os estudiosos, Filipe e André falava grego. Primeiro ponto: os discípulos não são escolhidos de forma aleatória. Cada discípulo traz consigo uma missão. E se Jesus vem para todos e não para alguns, então ele precisa que estes discípulos consigam chegar em todos. Por isso que quando os gregos conversam com Filipe e com André, ele já conseguiu chegar em um outro lugar fora de Jerusalém. Porque agora é possível conversar com um grupo de pessoas, evangelizá-las, mostrar o caminho, a verdade e a vida, mesmo que estas pessoas não estejam dentro de Jerusalém, não sejam judeus, não sejam judias, porque agora temos 2 discípulos que conseguem falar estas línguas. E aí Jesus vai te responder, na hora que os 2, Filipe e André, chegam para conversar com Jesus, Jesus vai dizer: é chegada a hora. É chegada a hora porque agora o mundo já conhece. Os discípulos já estão prontos. Eles já conseguem dar testemunho da verdade. Eles já conseguem fazer os verdadeiros anúncios. Anunciar o reino, a boa nova. Então é chegada a hora de começar o suplício, de começar a caminhada para o Calvário. E aí Jesus vai trazer algumas analogias, ou seja, algumas comparações, que para nós não é tão fácil assim pensar nelas, porque nós não somos agricultores, nós não lidamos com a terra. Mas aí ele começa a falar sobre o grão, a necessidade de plantar o grão, de triturar o grão, porque se o grão não é triturado e não morre, ele não produz fruto. Se ele fica lá sozinho, ele vai permanecer sozinho. E aí quando Jesus começa a falar sobre o triturar o grão, por exemplo, ele está dizendo que é chegada a hora dele, a hora em que ele vai ser plantado, a hora em que ele vai quebrar, a hora em que ele vai ser triturado e depois ele vai dar o fruto da vida eterna. Diferentemente da semente, você planta lá um feijãozinho, ele vai dar feijão, mas ele só vai dar feijão se ele quebra. Se ele não se quebrar, ele não vai dar feijão, vai continuar lá. Da mesma forma que quando ele fala: se você quer me seguir, pega a sua cruz e vem atrás de mim. Ele está dizendo para que você aprenda a se quebrar. E às vezes a gente fica inventando manias para poder nos quebrarmos, só que o ato de quebrar já é natural do ser humano, da vida.
Quando somos atacados por uma doença, quando somos atacados por um outro sofrimento, independentemente de qual ordem seja o sofrimento, isso é uma forma de nos quebrar, porque somos desinstalados. Nós já temos todo um cronograma, sabemos o que vai acontecer dia após dia, tá tudo bonitinho desenhado aqui na cabeça. Aí de repente, do nada, algo muda. E aí a gente perde a paciência, isso vai nos desinstalando, porque estamos sendo quebrados. E aí quando somos quebrados, o que nós geramos? Geramos vida ou geramos morte? Porque se geramos vida, então estamos seguindo a Cristo. E se geramos vida e seguimos a Cristo, nossa língua não vai reclamar, a nossa língua não vai murmurar, a nossa língua não vai maldizer. Agora, se nós geramos morte, a primeira coisa vai ser a reclamação, a primeira coisa vai ser a murmuração. Mas Jesus não murmura, Jesus não reclama. E é por isso que ele vai falar: Pai, livrai-me desta hora? Não, foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Nós devemos pedir para nos livrar dos problemas? Não. Devemos pedir para que o nome de Deus seja glorificado em meio aos nossos problemas. Só que quando nós não seguimos a Cristo, nós não olhamos para Cristo. E aí nós queremos ser isentos de todo o problema, de todo o sofrimento. Queremos que o sofrimento seja apartado de nós, que nos livre do problema. Senhor, não vejo a hora de passar os meses rápido para eu ficar livre dessa situação, porque eu já não aguento mais. Só que aí presta atenção no seu pedido. Eu não vejo a hora de passar os meses rápido, porque eu quero ficar livre desse problema, desse sofrimento. Os meses podem até voar, num estralar de dedos. E aí depois você vai olhar no espelho e falar assim: nossa, mas o tempo voou. Mas você pediu. Só que quanto mais rápido ele vai passar, você não vai aprender, porque todo sofrimento tem uma lição para te ensinar. Todo problema traz consigo uma lição, mas se passa rápido, você não presta atenção na lição. E se você não presta atenção na lição, o tempo vai passar rápido, só que você vai envelhecer e o problema vai voltar. Porque se você não aprendeu, você vai ter que repetir. E ele vai voltar. E às vezes parece que ele volta mais pesado. Porque se você deveria aprender uma coisa que não aprendeu, na próxima vez que ele voltar, você vai ter que aprender duas. Aquilo que ficou para trás, mais o de agora. E aí vai chegando uma hora que vai falar assim: eu não aguento mais. Não aguenta porque você está olhando para o seu umbigo. E Jesus não olha para o seu umbigo, Jesus olha para o amor. E quando se olha para o amor, se olha para a aliança feita entre Deus e a humanidade. Esta aliança que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Deus simplesmente ama por amar. Lá, na primeira leitura de hoje, tirada do livro de Jeremias, do profeta Jeremias, foi-nos dito que Deus pegou nas mãos do seu povo e fez atravessar o deserto a pé enxuto. Livrou-os da penúria da escravidão que eles viviam no Egito. E foi estabelecido para com eles uma aliança na qual tinha como um rito matar um cordeiro, passar nos marcos da porta o sangue, e depois chamar os vizinhos mais próximos e comer aquela carne. Aí nasce o Pesach, a festa da Páscoa, a festa da libertação. O cordeiro não é opcional, é obrigatório. Se você não passasse nos marcos o sangue, o anjo da morte visitaria o seu primogênito. É o início da libertação. É o início de uma vitória. E ali continua todo o processo. Agora,
Segundo Jeremias, o povo traiu a aliança, mesmo Deus tendo feito tudo para a humanidade traiu a aliança. Só que Deus promete que esta aliança vai ser refeita. Veja que mesmo na infidelidade do povo, Deus continua amando o povo. Mesmo com a infidelidade da humanidade, Deus continua amando a humanidade. E neste amor, a aliança é refeita em Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, será levado para o abate, será imolado, será todo trucidado, assim como a semente, e depois ele será sepultado, ele será enterrado. E depois de 3 dias, esta semente chamada Cristo vai dar um fruto que é o fruto da vida eterna. Por isso que quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. É por isso que quando consumimos a carne de Cristo, nos fazemos um nele e geramos em nós a vida eterna, porque é o fruto da salvação. E caminhamos para este momento, para o momento ápice da fé cristã, o cume de nossa fé, que é a ressurreição. Que possamos nos preparar bem durante esta Semana das Dores, nos aproximando ainda mais do Sagrado Coração de Jesus por meio da Sagrada Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio